Fala, turma. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Eu vou trazer para vocês aqui 3 fundos imobiliários de tijolos, que eu entendo que estão redondinhos, e 3 fundos imobiliários de papéis, que eu também entendo que eles estão redondinhos. 2 deles estão colados ali no VP, o preço da cota, mas eu entendo que ainda é um bom preço a se comprar, considerando os fundos que são, e um deles tem um descontinho um pouquinho maior, mas segue também muito bem, todos eles pagando acima de 1%, falando aqui dos de papéis, tá bom? Os de tijolos, os 3 que eu vou trazer aqui, um deles eu sinceramente não sou muito fã, né, do segmento. Mas o fundo não dá para questionar. Ele está redondo, possui um portfólio absurdo de bom, mas eu simplesmente não gosto, tá bom? Mas então vamos falar aqui desses 6 fundos imobiliários. Antes de mais nada, só para lembrar, isso aqui não é uma recomendação. Vocês precisam estudar a fundo a aquisição dos fundos imobiliários que vocês colocam em carteira. Não vão aí sair comprando porque eu estou falando que esses fundos estão legais e tudo mais hoje. Pode ser que daqui a 5 anos não estejam mais bons. Não dá para saber, né? Então o ideal é sempre fazer o acompanhamento e não sair comprando porque alguém aí, seja eu ou qualquer outra pessoa, está falando a respeito que um fundo é bom ou não, tá bom? Então vamos aos 6 fundos imobiliários. Então vamos lá. Um dos fundos imobiliários que eu entendo que está redondo, de tijolos, é esse aqui, o LVBI11, fundo logístico, para quem não conhece. Ele já é bem conhecido, de certa forma, aí no mercado, né? Possui um patrimônio aqui de 2 bilhões, número de cotistas mais 130 mil, é um fundo bem conhecido. Há quem vai reclamar, talvez até aqui no vídeo, dizendo: ah, mas o fundo está com 10,3% de vacância, né? Pô, é muita coisa. Pô, peraí, né? A vacância faz parte do portfólio de fundos de tijolos. O fato de eu ter dito, são fundos redondos, é no sentido de que o fundo ele não precisa se preocupar com o caixa do fundo. A vacância ela sempre vai existir. Agora, é um fundo imobiliário que possui uma quantidade de imóveis bem significativas, né? É um fundo imobiliário que possui uma qualidade nos imóveis muito boa e a alavancagem do fundo, ela não existe, né? Porque aqui tem um ativo chamado Aratur, que está aqui embaixo, só que a alavancagem é tão minúscula que eu considero que ela nem existe, né? Aqui tem uma alavancagem, ela está aqui, estamos falando aqui de 12,3 milhões, só que o fundo ele tem um caixa de 70 e ao final de 25 caixa de 43. Então, assim, ele tem dinheiro para pagar aqui a alavancagem e rir à toa e ainda sair comprando de repente se quiser parcelar alguma outra coisa aí para o portfólio do fundo. Então, o LVBI ele está muito bem, na minha visão, tá? Essa questão de vacância, de 10% de espaço vago no fundo, ela é recente também. Se a gente volta aqui no relatório, a gente vai ver que a vacância até então era de 4, até pouco tempo atrás era de 1, e ela foi subindo um pouquinho, né? Era de 4,2 e subiu agora para os 10. Mas isso aqui para mim não é problema, tá? Então esse é o primeiro fundo imobiliário que eu vejo que está redondo e não tem aqui o cotista com que se preocupar, tá? O outro fundo imobiliário, e aí é um fundo que eu não gosto do segmento, é o PVBI11, tá? Só que eu não gostar do segmento e não reconhecer que o fundo é bom, não dá, né? São duas coisas diferentes. Eu não gosto do segmento, acho que o segmento de lajes ele sofre demais e vai sempre continuar sofrendo, a não ser que as lajes elas consigam fazer esses prédios que eles possuem aqui ser mais atrativos do que escritórios, trazer outras operações lá dentro, como a gente até está vendo em alguns fundos imobiliários, mas ainda bem tímida, né, a mudança. Mas nesse momento, da forma como eles tocam, né, por mais que o fundo, o imóvel seja um imóvel premium, eu acho que assim, é um segmento bem difícil. Entretanto, o LVBI, para quem quer comprar o LVBI aos preços atuais, que eu nem sei quanto é que está, ao PVBI 11, perdão, não o LVBI, PVBI, ó, 77, né, o VP do fundo, ele é de, vamos ver aqui, de 104, então tem um desconto de quase 30%. Para quem quer comprar e de repente, né, um sinal de melhora da nossa economia mais à frente, ele surge, né? Pode ser uma oportunidade aqui de comprar e botar algum dinheiro no bolso. Isso, claro, se você faz aporte significativo, tá? Se não faz aporte significativo, vai comprar o PVBI11 é pela qualidade do fundo, que tem imóveis muito bons aqui dentro, você já deve ter visto e ouvido falar por diversos analistas, influenciadores, né, que de fato o fundo é muito bom. Entretanto, né, ele tem aqui uma questão de vacância aqui de 15,4%, né? E a financeira 15,7%, mas a vacância aqui de 15,4%. Só que ele também não tem dívidas, né? É um fundo imobiliário que não tem nenhuma alavancagem, tá aqui, né? A alavancagem do fundo, o fundo não tem nenhum tipo de alavancagem.
Então não há com que se preocupar se a vacância subir e tudo mais, o dividendo diminui, a gente sabe essa questão. Só que tem que lembrar que o fundo ele não precisa se desesperar em fazer emissão, fazer uma nova dívida, porque está tudo ok. Os imóveis estão ali, vagou, vamos esperar alocar, esperar modo de dizer, né? Vamos correr atrás de locação aqui para novos inquilinos. Exatamente como, entre aspas, aqui o tiozinho ali que tem as suas kitnets, as suas salas comerciais na cidade. Ele não tem dívida, a sala vagou lá e tudo mais, ele vai lá, busca para locar novamente sem se estressar, né? O PVB11 ele está nessa situação, assim como o LVBI11, apesar daquela alavancagem minúscula que eu falei que eu sinceramente não vejo nenhum incômodo, tá? E por fim, nós temos aqui o Bresco, né? O BXCO11. Tem quem goste, tem quem não goste. Tem quem não goste por essa taxinha de performance aqui, que eu também não gosto, sinceramente, né? Taxa de performance aqui, que eles cobram, apesar de eu ter esse fundo em carteira, não gosto disso aqui, mas faz parte do jogo, né? Quem entra aqui tem que saber que existe taxa de performance no fundo, tá? Mas é um fundo que também está redondo, né? Ele tem caixa, ele tem bons imóveis, ninguém vai negar, ele tem excelentes locatários aqui dentro. O relatório, que é um relatório bem pobrinho aqui, que eles poderiam melhorar bastante esse relatório, né, pessoal do BRCO aí. Só que aqui nós temos a questão do que eles precisam pagar, que está aqui, né, no informe mensal. Deixa eu buscar aqui, que eu deixei até separado aqui, só deixa eu confirmar, Bresco. Então eles têm aqui em torno de 136 milhões para pagar, certo? E eles têm aqui 175 milhões em caixa, né? Então, assim, situação muito confortável para o BRCO, para o PVB11 e para o LVBI. Agora falando dos três fundos de papéis, tá? Um deles aqui é o KNSC11, que eu entendo que está muito redondo também. Tanto é que o preço da cota já está bem colado no VP, mas ainda entendo que é algo tranquilo para se comprar, considerando que o fundo está redondo, considerando que ele não tem um grande risco aqui dentro, ele tem uma taxa média aqui de IPCA mais 10 e CDI mais 3, não é uma taxa tão baixa, né? Mas essa é a média, a mesma coisa do CDI. Mas, por enquanto, o fundo ele segue tranquilo, né? Se eu não me engano, eu tinha deixado separado aqui. Aqui, né? Por fim, ressaltamos que não há eventos negativos de crédito na carteira de investimentos do fundo. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente vai ter a questão de diversificação deles, né? Aqui IPCA é a carteira majoritária, indexada ao IPCA, 56%, 42% CDI. E aí eles têm aqui escritórios, eles têm residencial no portfólio. E essa questão aqui de residencial pulverizado e residencial que eles têm aqui, que equivale a praticamente 40% aqui, certo? É o que traria um pouquinho mais de risco para o fundo, né? Mas, se tratando de Quiné, e considerando o momento atual, é um fundo que está bem redondo, né? Porque é maior risco, né? Porque quando a gente tem um juros elevado, segmento, a meu ver, de loteamento, multipropriedade, residencial, são segmentos que sofrem mais rápido, tá? Mas por enquanto aqui vai muito bem. Tem que lembrar também que o residencial, o segmento residencial, nós temos um déficit bem grande aqui no Brasil, né? Então tem essa contraparte aqui que favorece a quem compra os imóveis residenciais seguir pagando. Muitas vezes o pessoal está comprando sua primeira casa ali dentro e com isso eles não deixam de pagar, né? Deixam de pagar outras contas, mas pagam certinho a conta ali, né? A parcela mensal ali que eles têm pela dívida em relação à aquisição da residência, né? Mas não deixa de ser um pontinho de atenção que eu entendo que é baixinho, tá? Considerando a carteira da Quiné aqui do KNSC11, tá? Aí outro fundo que nós temos aqui que eu vejo que é muito bom, o AFHI11, outro fundo que está bem colado ao VP do fundo, ao VP patrimonial, né, do fundo. Então nós temos aqui um fundo com 5 ofertas com custo zero para o cotista e o compromisso aqui, né, de não fazer emissões abaixo do VP. Tanto é que se a gente olha o VP do fundo e a cota a mercado do fundo, a gente vê ali que está colado. E está colado, em compensação nós temos outros fundos que estão bem descontados. Por quê? Né? Porque o histórico muitas vezes da gestão não é tão boa. E aqui nós temos um fundo imobiliário que ele vem entregando um bom resultado aqui para os cotistas. Né? Todos eles pagando mais de 1%.
Aqui ainda tem um resultado acumulado de 0,55. E cheguei a separar, acho que alguma coisa aqui embaixo. Isso aqui, né? Distribuição por devedor, né? A gente vê que não tem nada mais do que 5% aqui dentro. 5,8% é o máximo por devedor. Então ele não tem uma concentração muito grande aqui dentro. E aqui nós temos a alocação, o resumo da carteira, 75% indexado ao IPCA. Então, assim, é um fundo imobiliário que também está redondo para o cara comprar, para o investidor, né? A pessoa comprar e não ter nenhum tipo de incômodo aí. E por fim, o RBRR11. Esse aqui é um fundo que está com um pouquinho mais de desconto, mas ainda assim está próximo ao VP do fundo também. Então ele também tem uma indexação em CDI e IPCA. E o fundo ele tem aqui, deixa eu só separar, eu já tinha deixado destaque aqui. O fundo ele tem aqui 42 operações e todas em dia com as suas obrigações financeiras, certo? Então não tem muita preocupação no fundo. 53% das garantias localizadas em regiões prime, né? Regiões ali da Faria Lima, Jardim Pinheiros, etc. em São Paulo. 82% das garantias localizadas em São Paulo. Se destaca aqui em São Paulo é porque São Paulo, eu sempre brinco, né? Que é um país dentro de outro país, é um estado muito forte. Então a tendência é que se precisar executar e vender é mais rápido, mais fácil de fazer. Então é um ponto positivo aí para o fundo. E é um fundo que também vem tocando redondo, né? Não tem nenhum probleminha aqui no fundo. É um fundo high grade que vem pagando mais de 1% nos últimos 12 meses. A alocação aqui de 86% também indexado ao IPCA. E apenas, eu deixei em destaque aqui, né? FI, né? Que ele tem alocação em fundo imobiliário de 5,22%. Só que é uma alocação bem pequenininha, né? Comparado a outros fundos de papéis que tem 10%, 12%. Então também eu vejo como um ponto positivo. E a estratégia do fundo aqui é 87% hoje, pelo menos, da carteira em CRIs, com foco mais na renda, né? E 10% tático aqui com ganho de capital. Então o fundo ele está, eu diria, redondo, né? Que foi o objetivo do vídeo aqui, de gravar para vocês. É um fundo imobiliário que está bem redondinho, notas muito boas aqui nos CRIs do fundo. E eu diria assim, não tem muito com o que se preocupar. A distribuição por setor aqui, uma distribuição boa também, galpão, shopping, lajes, tem a partezinha de residencial aqui também, mas tem uma boa porcentagem e um segmento muito sólido, né? Galpões e shoppings, né? Então eu vejo esse fundo imobiliário também muito redondinho aqui. Então esses foram os 6 fundos imobiliários que eu entendo que hoje eles estão muito redondos para o investidor chegar, comprar, seguir a vida, mês que vem chega, compra, segue a vida. Obviamente isso não significa que você não vai deixar de todo mês acompanhar, né, os relatórios dos fundos, ler se não há modificação ali dentro da carteira dos fundos de papéis, se os fundos que eu falei que não estão alavancados, vocês não vão fazer alavancagem. Esse acompanhamento é essencial, tá? Se você não quiser acompanhar os fundos imobiliários, você vai comprar esses fundos ou outros que você já tem em carteira, mas eu não quero acompanhar, você não quer acompanhar. Bom, aí eu faço um convite para você entrar no meu grupo fechado, um grupo de WhatsApp, onde eu faço esse acompanhamento para vocês. Obviamente não dessa forma superficial como eu fiz aqui no vídeo, mas lá no grupo eu entrego todo domingo um relatório com os fundos imobiliários que os clientes têm em carteira, e aí você não precisa ficar lendo esses relatórios. Quem faz o acompanhamento sou eu, faço as observações lá nos relatórios, gravo o vídeo extra para o pessoal lá do grupo, e exclusivo lá para o pessoal do grupo, e aí tem uma mensalidade de R$ 79,90 por mês. Você fica um mês, não gostou, sai, não precisa me falar nada, gostou, continua pagando, e a hora que você não gostar ou entender que não tem mais necessidade, você sai, tá? Então fica aqui o convite, tem um link aqui na descrição do YouTube, então você pode me chamar ali no WhatsApp se você tiver interesse para tirar as dúvidas a respeito do grupo. Então fica aqui, se você gostou do vídeo, curte o vídeo aqui para mim, dá uma força para o canal crescer. Estou vindo lá do Instagram, focando mais agora também aqui no YouTube, para buscar fazer o canal aqui do YouTube crescer e continuar gravando os vídeos aí para vocês. Então curte aqui o vídeo para mim, que eu fico agradecido.